Olá a todos que estão assistindo. Bom, vamos continuar então, né, com esse estudo de Apocalipse 12, né? E agora vamos ver o versículo número 3, né? E vamos tentar entender um pouco do que se trata esse versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Bom, irmãos, primeiramente, que eu quero explicar aqui, é que nesse versículo, apesar de, na minha Bíblia, né, talvez na de vocês também esteja assim, apesar de estar escrito aqui na parte final, e sobre as suas cabeças 7 diademas, provavelmente aqui houve um erro, né? Provavelmente o correto aqui seria, e sobre os seus chifres 7 diademas. Por que por que eu estou dizendo isso, né? Antes de eu explicar isso, já vamos começar já entendendo que este grande dragão vermelho, né, que João viu no céu, nós sabemos que o dragão representa Satanás, né? Israel, né? Então, literalmente, ele foi visto no céu por João, né? Ou esse é o significado dessa visão desse dragão, né? Literalmente a presença de Satanás e Israel nos céus, né? As 7 cabeças significa que no momento da visão, né, os 7 reis descritos em Apocalipse 17, que antecedem a besta, eles já existiam, né? Nós temos que lembrar que isso foi escrito há quase 2000 anos, né? Então, quem lesse isso há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, né, isso já não estaria, né, não teria sido cumprido ainda, né? Os 7 reis ainda não existiam, né? Então aqui significa que no momento da visão, né, os 7 reis, né, que é descrito em Apocalipse 17, que antecedem o 8º, né, eles já existiam, né? Então isso demonstra uma sinalização de tempo, né, da profecia. Os 10 chifres significa 10 reis que já estarão reinando com a besta, né, por 1 hora, né, como dizem Apocalipse 17, versículo 12. Mas depois eu vou mostrar os versículos, a gente vai ler um por um, para ficar melhor de entender. E o fato de que haviam 7 diademas, né, nos chifres, né? Por isso que eu digo que o correto aí, no meu entendimento, é 7 diademas sobre os chifres, não sobre a cabeça. Isso se dá devido ao cumprimento daquilo que está escrito em Daniel 7, versículos 23 ao 25. Né? Então a gente vai ler alguns textos, né, esses textos que eu citei, e a gente com calma vai tentar melhor entender o que isso significa, né? Mas já de antemão, né, nós temos que ter em mente que essas informações servem para a gente, no caso, se orientar na questão do tempo, né, na questão de que tempo né, essa visão aconteceu, né, em qual momento essa visão aconteceu, né? Então vocês vão ver que
relacionado ao tempo, né, ao nosso tempo aqui. Tá? Em Apocalipse 17, versículo 12, né, ali a explicação do que seria os chifres, né, e os chifres na visão, né, na visão que João teve. Né. Vamos ler ali Apocalipse 17, versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Então, isso é importante a gente destacar, que provavelmente quando surgir a besta, ou antes de surgir a besta, né, a gente vai entender isso daqui a pouco, antes do aparecimento da besta, provavelmente esses 10 reis já vão estar reinando aqui, já vão ter sido escolhidos, já vão estar atuantes aqui, esses 10 reis. Né? Quem são esses 10 reis? Né? Como o irmão Robert já disse, né? Provavelmente são 10 líderes religiosos, né? Provavelmente, né? Porque se estão junto, né? Se eles vão estar junto com a besta, então deve ser o mesmo tipo de reino, no caso, né? Reino, vamos dizer assim, espiritual, né? Deve ser o mesmo tipo de reino, né? As religiões, né? Então, é isso que eu entendo desses 10 reis. Né? Agora veja que em Daniel 7, versículos 23 ao 25, descreve também esse último reino, né? E fala também dos 10 chifres, né? E diz que depois que esses 10 chifres, no caso, forem levantados, né? Entre esses 10 chifres vai se levantar um. E quando esse chifre se levantar, né? Ele surgir, ele vai abater a 3 reis, né? Ficando 7. Né? Então, por isso que aqui, no versículo 3, está dizendo que, no final, está dizendo que sobre os seus chifres, 7 diademas. Né? Está cabeças aqui, mas eu entendo que o correto é chifres. Né? Porque nesse momento, né, os 10 chifres já tinham sido escolhidos, né? O 8º rei já se manifestou e derrubou esses 3 chifres. Entendeu? Então isso nos mostra uma relação de tempo. Né? Em que tempo isso está acontecendo. E também para a gente saber o que tem que acontecer antes disso. Né? Vamos ler então o texto de Daniel, que fica bem claro essa questão que eu estou explicando aqui. Daniel 7, versículo 23. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Veja, irmãos, que esse texto aqui, né, ele mostra muito daquilo que eu expliquei anteriormente, né, que nós precisamos analisar talvez um texto em outra parte para poder ter a resposta, né, daquilo que a gente está
aprendendo, estudando no caso, né? Veja que aqui mostra que quem irá abater esses 3 reis, né, será o 8º rei, né? Mas nós vimos que antes disso, né, 10 reis serão eleitos, né? Então seja, para nós aqui nós podemos entender que antes do 8º rei aparecer, né, esses 10 reis já terão que ser escolhidos, né? E já tem que estar, no caso, manifestos aqui, né? E escolhidos e empossados como reis, esses 10. Então isso é importante para a gente saber mais ou menos o que tem que acontecer antes ainda da manifestação do anti-Messias, né? E no contexto que nós estamos hoje, né, nós estamos vendo que o Papa Francisco está a todo vapor, né, com discursos de unificação das religiões, né? Então, provavelmente isso irá acontecer antes da manifestação do 8º rei, né? Se a gente for parar para pensar, é até algo meio lógico, né? Que primeiro se unam para depois ele aparecer e mudar tudo, né? E no caso impor o reinado dele, né? Então isso é muito interessante a gente observar, né? Essa questão do tempo. E vamos ver aqui em Apocalipse 13 também, versículos 1 ao 3. Vamos dar uma lida aqui. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como uma de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Bom, irmãos, esse texto aqui, né, de Apocalipse, nos dá muitas informações concernente ao tempo que nós estamos aqui. Algumas coisas que a gente pode conjecturar, né? Algumas coisas eu vou conjecturar, eu não vou dar certeza, tá? Mas isso é para a gente, no caso, ter uma noção de tempo. Essa parte nós estamos vendo, esse versículo de Apocalipse 12, versículo 3, né? Isso é para a gente ter uma noção de tempo, né? De quando essas coisas irão acontecer. Veja que no versículo 1 aqui de Apocalipse 13, está se referindo à besta, né, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, né, ou seja, é o mesmo reino, né, que é falado em Daniel, dizendo que sobre os 10 chifres tinham 10 diademas, ou seja, os 10 reis escolhidos, né. Sobre as suas cabeças o nome de blasfêmia, provavelmente o nome desse Deus que eles servem, né? Esse Deus que eles servem, né? Esses deuses, né? Tudo blasfêmia, todas as religiões têm um nome de blasfêmia na testa, né? Sobre as suas cabeças, né? E no versículo 2, né, dizendo que a besta era semelhante ao leopardo, ou seja, dizendo que é o mesmo reino, é o mesmo reino, né, herdado dos reinos anteriores, né? Império Romano, né? E o dragão, né, irá dar o seu poder à besta, né? Ou seja, provavelmente na unificação das religiões, que a besta vai receber o poder, né? Vai receber, no caso aqui, vai receber autoridade sobre as religiões, né, as religiões que foram criadas pelo dragão, né, o judaísmo, né,
que se originaram, né, do dragão, judaísmo, e o islamismo, essas religiões do Oriente Médio, do Oriente. Então, no versículo 3, tem algo interessante. Diz que ele viu uma das cabeças como ferida de morte. E como nós sabemos que para o oitavo rei se manifestar de alguma forma, Francisco, né, ele não deve mais no momento ser o Papa, né, emérito, vamos dizer assim, né, está na liderança da Igreja Católica. Então, esse versículo a gente pode conjecturar, né, algumas coisas. Por exemplo, como eu disse que uma das cabeças, né, ele viu uma das cabeças como ferida de morte, né? Então, talvez, né, essa cabeça seja Francisco, né? Quando diz que a sua chaga mortal foi curada, né, então talvez o oitavo rei nesse momento apareça, cure essa chaga mortal de Francisco, né, e inicia ali, né, inicia ali o seu reinado, né? Ou outra conjectura, e talvez a mais correta, né? Uma dessas cabeças, né, já seria o oitavo rei, e após a aparição dele, né, já talvez em união com os outros reis, né, com os 9, né, ele junto com os 9, ele receba uma ferida de morte, né, Azazel cure a sua chaga mortal, né, se torne um com ele, e dali em diante comece o seu reinado, né? Ele se une ao corpo do oitavo rei, né? O oitavo rei, estou dizendo do ser humano aqui, né? Um dos 7, como eu dei minha opinião já, provavelmente pode ser o Bento XVI, né? E dali em diante que ele curou a chaga mortal, né? Se uniu com o corpo, né? Ou de Bento XVI, né? Ou talvez de outro. Dali ele inicia o seu reinado, né? O seu reinado propriamente dito, né? Então, irmãos, isso eu estou conjecturando, tá? Isso eu só estou conjecturando, né? Eu mostrei esses versículos para os irmãos saberem que isso se refere em que tempo isso vai estar acontecendo, né? Porque o significado do versículo eu já falei já, né? Mas eu quis explanar esses versículos aqui para os irmãos entenderem que esses 10 reis, né, esses 10 chifres, né, eles têm que estar unidos, né, antes da manifestação, né, do oitavo rei, né? A manifestação que eu digo assim do início da imposição das coisas que ele vai fazer, né? Então, provavelmente esses 10 reis têm que já estar escolhidos, né? No momento, né? Ou um pouco antes do oitavo rei surgir, tá? Então, recapitulando, então, nesse versículo 3, né? Viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho, né? Então ele viu
esse dragão vermelho que representa o próprio Satanás, Israel, não estava no céu, né? E vocês vão ver daqui para frente o que ele estava fazendo lá, né? Aí quando diz que tinha 7 cabeças e 10 chifres, né? Isso nos mostra em que tempo, né? Em que tempo isso irá acontecer. Quando as 7 cabeças, que são 7 reis, né? Que já estão aí, já surgiram, né? Os 7 reis, né? Estamos agora no tempo do 7º rei, né? Que é Francisco, né? E 10 chifres, ou seja, para isso acontecer, né? Os 10 chifres têm que estar, no caso, atuantes, yeah. Já tem que ter sido escolhidos, né? E 3 desses chifres já tem que ter sido derrubados pelo 8º rei, né? Então, resumindo, nesse momento que acontecer isso, no céu, né, a presença de Satanás, Israel no céu, a gente pode concluir que o 8º rei já vai estar aqui na Terra, né? Então isso é para a gente, no caso, ter uma orientação de tempo, irmãos, tá? Bom, vou ficar por aqui nesse vídeo, né? E no próximo vídeo a gente vai continuar, então. Tchau.